Olá a todos, em especial aos fotógrafos e fotógrafas. Eu sou Orival Tadeu Lopes da Silva, administrador do Grupo Destaque Fotográfico, uma comunidade de quase 5.000 apaixonados por fotografia. Nosso objetivo é celebrar a arte, inspirar a criatividade e promover o aprendizado. Uma das nossas iniciativas mais legais são os desafios semanais. Toda semana escolhemos um tema e premiamos as fotos mais incríveis. E nesse vídeo de hoje vamos te levar para uma jornada visual incrível com as melhores fotos do desafio do Sucano do Bico Amarelo. Prepare-se para se encantar com a beleza e a diversidade dessas aves, capturadas pelos olhares atentos dos nossos fotógrafos. Bora lá? A fotografia tem o poder de transformar momentos em memórias inesquecíveis. E os nossos tucanos de bico amarelo provaram isso. Que tal eternizar esse momento e levar um pouco dessa beleza para a sua casa?
Imprima sua foto favorita e deixe sua parede ainda mais viva e colorida. A gente já fez isso e aqui está a prova. Compartilhe esse vídeo com quem você ama e inspire mais pessoas a descobrir a magia da fotografia. Juntos, podemos construir uma comunidade ainda mais forte e apaixonada por essa arte. Abraço e esperamos você no próximo desafio.